Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Continuamos no nosso objetivo de estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. E atualmente estamos seguindo o livro Ceifa de Luz, hoje no capítulo 59, Nas Trilhas da Vida. Quem preparou a reflexão para nós foi a Ildamar. Eu sempre falo isso, né? Mas é de coração, tá muito bom. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar juntos. Tá? Eu acho muito interessante como é que as diferentes perspectivas sobre o mesmo tema provocam novas reflexões no nosso espírito. E eu vou dar só um spoiler e uma dica, porque o Damar apenas cita uma oração que está na bibliografia complementar aí de Gúbio, no livro Libertação. Não deixe de consultar, porque é uma prece belíssima e vale a pena, tá bom? Spoiler dado, segura aí nossos avisos. Primeiro, da bibliografia complementar. A gente sempre fala que a gente disponibiliza a oportunidade de aprofundar em várias citações, mensagens que ficam aí na descrição, inclusive com um link para facilitar a consulta. Então aqui o convite para a gente estudar e aprofundar os nossos conhecimentos da doutrina espírita. Segundo convite é a oportunidade de, na live que acontece no canal do YouTube e é lançada no mesmo dia do podcast, ela acontece às 17h50, é um tempo a mais para a gente refletir juntos, então lá você pode participar, colocar sua pergunta, seu questionamento, sua crítica, enfim, estar junto conosco. Não pode estar? Não tem problema. Você entra depois, não deixa de colocar o seu comentário lá, de compartilhar o link, de se envolver conosco em todo esse movimento, tá bom? Último lembrete, a gente tem ao final do podcast o nosso momento de oração, hoje feito pela Ildamar, que aproveitou o embalo, e já trouxe uma poesia também de Maria Dolores para nos inspirar aí no nosso momento de prece, tá bom? Tô falando demais, vou abrir espaço aqui para Ildamar, mas antes eu quero de novo te convidar. Vamos ouvir? Bom dia, boa tarde, boa noite. Em nosso podcast de hoje, do estudo do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo, continuamos analisando a preciosa obra de Emmanuel, Ceifa de Luz. Agora, em seu capítulo 59, intitulado Nas Trilhas da Vida. Em mais este capítulo, o benfeitor Emmanuel nos relembra que todos temos dons, e que todos somos complementares na obra divina, incentivando a utilização de todos os nossos talentos e faculdades para o bem comum, manifestando assim o amor divino. Vamos à mensagem em sua íntegra? Serve uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Pedro, Primeira Epístola, versículo 4:10. Inclinamo-nos ternamente para os que enlouqueceram de dor ou resvalaram em perigosos processos obsessivos. No entanto, é imperioso abeirar-nos com simpatia daqueles outros que suportam aflitivas tribulações e torturantes problemas para serem fiéis aos compromissos que assumem. Pedimos a proteção divina para os que viajam em penúria nas sendas do planeta, acampados em choças, carecentes de tudo. Entretanto, é forçoso rogar igualmente o amparo do alto para aqueles outros companheiros da humanidade que jornadeiam em naves douradas no oceano da experiência terrestre, encarcerados em suplícios ocultos. Exoramos a bênção do Pai Celeste para os que jazem nos sanatórios e nos presídios, a fim de que tolerem pacientemente as provas a que fizeram jus, segundo os princípios de causa e efeito. Mas é justo implorar também o auxílio de Deus para aqueles outros homens e mulheres
em condições de saúde e liberdade, que não se poupam a qualquer sacrifício para o exato desempenho dos encargos edificantes que o mundo lhes indicou. A ninguém excluas de tua bondade e compreensão. Somos complementos um dos outros na obra divina. Ninguém se aperfeiçoa sem o concurso de alguém. Não te iludas com o jogo das aparências. Deus te situa junto de todos porque precisas do amparo de todos. E, de algum modo, todos os que te cercam necessitam de ti. Que belíssima lição, né? E pesquisando, né, o possível contexto dessa primeira epístola de Pedro, cujo recorte que está aqui do versículo 4:10, que Emmanuel nos traz na introdução dessa belíssima mensagem nas trilhas da vida, né, quando ele traz, né, serve uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então identificamos, né, que essa epístola foi escrita por Pedro por volta dos anos, né, 62 a 64 depois de Cristo. E ela é uma carta de conforto e exortação escrita à minoria cristã, né, que estava sendo perseguida pelo Império Romano. Então, ali na época de Nero, né, então Pedro, né, estava na Babilônia e escreveu, né, para as igrejas, para os cristãos, né, de Roma, lembrando-os de sua esperança em Cristo e da sua identidade cristã. Então podemos concluir que é uma mensagem de encorajamento e fortalecimento da fé e de propósitos com Cristo, né, que Pedro escreve a esses cristãos, mas que ao mesmo tempo é tão atual e necessária para todos nós. Então, nas trilhas aí de nossas vidas, né, pegando aí o tema que Emmanuel traz para nós nessa lição, então hoje e sempre, né, nessas trilhas da vida, essa lição é importante, porque nós precisamos estar encorajados, fortalecidos na nossa fé, no nosso propósito, entendendo, né, aquilo que nós temos também de recursos, né, para podermos trilhar da melhor forma possível, né. E para continuidade de nossas análises e reflexões, eu recorri à inteligência artificial, identificando aqui alguns conceitos, né, algum entendimento. Então, despenseiro significa a pessoa responsável por administrar uma despensa. Olha que interessante, né? Então, a despensa é aquele local, né, das casas onde armazenamos ali, né, os alimentos ou os suprimentos, né? Então, o despenseiro é aquele responsável, né, por cuidar do estoque, da distribuição dos alimentos ou dos suprimentos. E figurativamente, Pedro nos identifica como administradores dos talentos, dos dons e recursos espirituais recebidos do Criador. Então, quem administra os dons de Deus como um mordomo de Cristo, com foco em servir e edificar outros através dos mistérios de Deus. Então, o dispenseiro, ele administra bens alheios. A gente tem que lembrar, nós não somos proprietários, nós somos administradores dos bens concedidos, né? Então, esse dispenseiro, ele é incumbido pelo legítimo dono da tarefa, então aqui, né, o nosso Criador, né, o Pai Supremo. Então, ele nos incumbe aí, né, dessa tarefa com os dons que ele nos concede para que a gente possa gerenciar, né, em conformidade estrita com as prescrições que recebe. E aí, Pedro traz também a multiforme graça de Deus. Então, essa multiforme graça de Deus, ela significa a diversidade de expressões, de manifestações, a variedade de dons, aí a gente pode lembrar da inteligência, do amor, a própria mediunidade é um dom, né, um recurso, a paciência, né, tem recurso financeiro, enfim, inclui todas as qualidades e capacidades que possuímos, sejam elas espirituais, que são divinas, sejam intelectuais, físicas, emocionais, que cada um de nós possuímos. E multiforme, né, eu identifiquei lá também, que é do grego poikilos, como algo variado, multicolorido, com múltiplas facetas, formas e cores. Então, essa graça, ela se manifesta de maneira única em cada pessoa, através dos dons espirituais, né, que recebemos, capacitando-nos a servir uns aos outros e a viver de acordo com esse propósito divino. Então, esses dons, aí, como uma multiforme graça divina, ele é um chamado, né, aí, a caridade ao serviço. Então, no amor, aliando-se com a prática do bem,
que é o caminho aí da nossa evolução, do nosso progresso espiritual. Então, somos bons despenseiros quando somos bons administradores desses recursos divinos. Então, a forma como os usamos, né, se estamos usando com egoísmo, ou com amor, ou para o bem, que vai diferenciar. Então, isso define aí a nossa responsabilidade, né, e como será o nosso progresso moral, de acordo com as leis naturais que a divina bondade concede aí regendo o nosso universo. E destacando aqui principalmente a lei de causa e efeito, a que todos nós estamos submetidos. Então, muito interessante nessa epístola, né, de Pedro, essa mensagem, né, de Emmanuel e nas trilhas da vida. E aprofundando mais um pouco nossas reflexões, eu lembro que essa mensagem, né, nos conecta diretamente à parábola dos talentos, né? Ela tem uma perfeita relação com o que Kardec e os espíritos nos traz lá no item 6 do capítulo 16 do Evangelho, né? Lembrando que a parábola dos talentos está no capítulo 16, que é não sabe a vossa mão direita o que faz a esquerda, né? Aliás, desculpa, não se pode servir a Deus e a mamon. É o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamon. Então é muito significativo, né? Ali, né, quando ele coloca, né, dos 3 que receberam os talentos, né? Então 2 multiplicaram, né? Um ficou com receio e enterrou, né? Então quando o Senhor vem, né, tomar conta, aqueles a quem ele deu, né, os talentos ali, e é muito significativo, né, quando o Senhor vê, né, restituídos os talentos, confiado a cada um, e diz aos que multiplicou o que tinha recebido, né? Servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilha da alegria do seu Senhor, né? Aí. Então, aquele que soube utilizar bem, né, que soube multiplicar esses recursos, o Senhor, né, fala aí, né, da fidelidade, né, e da confiança, né, de muito mais que será dado. E ao servo inútil, então aquele que enterrou o talento por medo e que restituiu apenas aquele que o Senhor lhe deu, o Senhor diz, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Então aqui a gente lembrando a citação lá de Mateus 25, 14 e 30. Então somos administradores, somos dispenseiros dos dons, dos talentos divinos em nós. Então que possamos utilizá-los, né, multiplicando aí as oportunidades. Então não há dúvidas, né, nos caminhos da nossa existência, feliz quem se ilumina, né? Então essa frase, né, nos caminhos da existência, feliz de quem se ilumina, é uma fala de Gil Amora, né, que está no livro Seara da Fé, que é de autores diversos, no capítulo 10. Eu peguei esse trecho que eu achei muito interessante, né? Até de vincular essa questão, né, da gente, aquele que sabe utilizar bem esses talentos que se multiplicam, ele está sendo feliz e tornando feliz aqueles com quem vive, né? Então, nas trilhas da vida, e a gente fazendo um paralelo com a mensagem de Emmanuel, feliz quem sabe administrar os dons divinos, sendo feliz fazendo aos outros felizes também. Mas aqui é importante recorrermos também a uma outra mensagem de Emmanuel que consta no livro A Era do Espírito, para que possamos analisar também em que estágio nos encontramos. E nessa mensagem de Emmanuel, ele traz: chamados para servir, quantos de nós temos alegado até agora insuficiência, falha, defeito ou incapacidade, tentando justificar a própria omissão? Olha que interessante, né? Porque nós revestidos de todos esses dons, de todos esses talentos, de toda essa capacidade, muitas das vezes nós omitimos, né? Aí diante das oportunidades que a vida nos dá. Então Emmanuel nos traz aí essa pergunta e ele nos alerta nessa lição: se escutaste semelhante convite, não alegueis inutilidade ou imperfeição para cobrir a própria fuga. O Senhor nos concede claramente a condição de espíritos ainda incompletos, mas se nos dispusermos a lhe ouvir a palavra, disciplinando-nos para o valor da utilidade, estaremos logo no clima do progresso em plenitude de melhoria e de elevação. Então é isso, né?
Então, lembrando que Pedro destaca, né, que cada pessoa deve usar os dons, que são as nossas habilidades, talentos que recebeu de Deus, para servir uns aos outros. Então, atuando aí como bons administradores da graça divina em suas múltiplas formas. Então, essa ideia central, né, que é de serviço mútuo e da gestão fiel dos recursos, dos dons que o Senhor nos concedeu, seja aí de todas as formas. Então, nós podemos usar no falar, em todas as nossas ações, liderando, confortando, né, para fazer o que nos cabe, conforme destaca Emmanuel na lição Trilhas da Vida e também nessa aqui. Então, lembrando lá, né, Emmanuel fala: a ninguém excluas de tua bondade e compreensão, somos complementos uns dos outros na obra divina. Então, lá no Trilhas da Vida, ele traz isso para a gente não excluir ninguém, né? E eu acho muito interessante, né? Até me lembrou aí a prece de Gubbio, né? A prece do Gubbio, que é muito interessante, lá do Libertação, que também nos traz isso. Então, Emmanuel que fala, né? Ele destaca que a nossa simpatia deve alcançar os aflitos, aí os sobrecarregados, lembrando o próprio Jesus, os obsediados, mas igualmente também deve alcançar aqueles que suportam aflitivas tribulações e torturantes problemas para serem fiéis aos compromissos que assumem. Emmanuel também nos lembra que nós devemos rogar as bênçãos do Pai Celeste para os encarcerados, nos presídios, os asilados, nos sanatórios, mas que igualmente também devemos rogar essas bênçãos para aqueles outros homens e mulheres em condição de saúde e liberdade, que não se poupam a qualquer sacrifício para exato desempenho dos encargos edificantes que o mundo lhes indicou. Que nós devemos rogar a proteção divina aos que jornadeiam desprovidos de recursos, mas igualmente também para os que jornadeiam em naves douradas no oceano da experiência terrestre, encarcerados todavia em suplícios ocultos. Então, a ninguém excluas de tua bondade e compreensão, como bons despenseiros da multiforme da graça de Deus. E é isso, né, que Jesus nos ensinou, fazer a todos, né? E a natureza nos dá o exemplo. Então, o sol, né, que cobre os justos e injustos, né, que o Evangelho nos traz. E Deus, né, que dá as mesmas oportunidades a todos nós. E precisamos aqui refletir que a bondade divina não espera de nós o que nós não podemos ainda dar ou fazer. Então, é na simplicidade, nas ocorrências cotidianas, junto ao nosso círculo familiar, ao nosso círculo de amigos, na via pública, enfim, em todos os momentos e junto a tudo e a todos que podemos desenvolver, que podemos vivenciar esses dons. Temos que lembrar que cada momento de nossas vidas, o Cristo está presente. Então, nessa simplicidade, né, de tudo e de todos, que é a oportunidade de nos identificarmos com Ele, vivendo o que Ele nos ensinou. Então, tudo é oportunidade de aprendizado e de serviço. E para corroborar com essa nossa reflexão, eu busquei aqui do irmão X, né, Humberto Campos, no livro Cartas do Coração, que é o de autores diversos, né, no capítulo 53, o Humberto Campos traz lá uma pequena história, né, de um devoto, e o capítulo chama O Dom Divino. Então, o irmão X traz que, falando para nós que antigo devoto, extremamente apaixonado pelo Senhor, ele mantinha consigo o velho desejo de encontrá-lo, afagá-lo e ser-lhe útil, né? Se pudesse viver na intimidade do Mestre, pensava em êxtase, tudo faria para rodeá-lo de cooperação e carinho. Não passava de miserável mendigo, incapaz de uma oferta condigna ao visitante celestial, ele pensava. E aí ele dizia: eterno benfeitor, perdoa minha pobreza, nada tenho para expressar-te o meu carinho. E aí, né, a história é um pouco mais longa, mas o Humberto de Campos, eu estou aqui resumindo, né? E aí ele fala, né, imprescindível que o tempo te aprimore os talentos imortais, entretanto, traz contigo o dom divino oculto em todas as criaturas. E aí, né, tem aí a questão de Jesus, né, porque nessas histórias, muitas vezes, a gente tem as oportunidades que surgem no dia a dia, nas coisas cotidianas, e que o Cristo está ali para que a gente possa ofertar ali o nosso serviço, exercer, né, esses dons, e a gente não enxerga, né, a gente está querendo algo muito maior. E aí, nessa historinha, o Humberto Campos vai falar exatamente isso, né, que é nas pequenas coisas, que é naquilo tudo que nos chega, né? Então, a melhor forma aí de nós, né, devotarmos aí
ao Senhor, né? E de poder fazer como esse devoto queria, rodeá-lo de cooperação e carinho, é importante o que Humberto Campos nos traz. Então, é imprescindível que o tempo aprimore os nossos talentos imortais. Porque a gente traz conosco esse dom divino oculto, né, em todos nós. Então, ele fala que é o dom de servir indistintamente. Então, essa é a melhor forma de devoção, né? Então, é o dom de servir indistintamente. Então, ele traz aqui: ajuda-me a velar pelos homens, pela vida, pela natureza. Auxilia comigo ao ignorante, ao doente, ao velho, à criancinha, ao animal, à erva tenra. A qualquer criatura ou a qualquer coisa que ofereças o bem, é a mim mesmo que o faças. Então, lembrando aqui o próprio Evangelho, né? Quando fizeres a um pequenino, né, a mim que fazes. Então, é a parábola do talento ensinado por Jesus, né, e tantas outras passagens, né? É esse caminho luminoso, né, nas trilhas de nossas vidas. Então, é isso, né, que eu trouxe hoje para todos nós, que essa lição nos seja útil, né, que ela possa aí nos auxiliar, né, a despertar mais esses dons, a vivenciá-los na simplicidade, né, nisso que os Espíritos nos trazem aqui. Então, fiquemos em paz, sigamos confiantes e que possamos viver os dons divinos a nós confiados, sendo felizes e fazendo feliz quem andar com a gente. Que todos aqueles que fazem parte do nosso mundo afetivo se sintam envolvidos pelas vibrações de amor que a divina bondade nos concede, que já podemos sentir também emanando em nós. Que assim possa ser sempre. Abraços a todos. E encerrando o nosso podcast de hoje, vamos ao momento de orações, sentindo todas as bênçãos da espiritualidade em nosso favor e sentindo também reverberar todas essas lições, sentindo expandir os nossos dons divinos nas oportunidades benditas que a misericórdia nos concede. E encerramos com Maria Dolores, na sua belíssima poesia Agradecer para Servir. Agradece a uma querida e boa, ao doador das luzes e dos bens, os dotes naturais que te amparam a vida e as concessões que tens. Observa a palavra em que a força do verbo se te fez, quando existe no mundo tanta gente em penosa mudez. Contempla as próprias mãos que podem trabalhar em toda atividade nobre e amiga, quando se enxerga em toda parte tanta mão que mendiga. Reflete nos teus olhos, dos quais a luz é a doce companheira, quando tantos irmãos vemos na terra suportando a cegueira. Toca o cérebro claro em que o discernimento se te apura e lembra a multidão dos companheiros nos desvãos da loucura. Certamente, alma boa, Deus, o dispensador dos recursos supremos, não tem culpa do pranto que há na estrada que nós mesmos fazemos. Saibamos, entretanto, agradecer os tesouros e dons de que nos faz dispor, a fim de que saibamos levantar a grandeza da vida e a redenção do amor. Que a bondade divina nos cubra sempre em multiplicadas bênçãos. E que assim seja.